e lançasse a rede. A gente vê aqui que Jesus gosta do obstáculo. Nada fácil. Não é que eu tinha falado assim, vem aqui para essa parte rasa, não. Vai para a parte o quê? Mais funda. E lança a rede. Simão, ali, ele só tinha o quê? A fé. Ele teve fé. E aí, Simão parece não concordar muito. E até que ele informa, Jesus, eu já tentei aí, não deu certo. Nós tentamos a noite toda e a gente não pegou nada. Então ele não concordou, mas ele obedeceu. É isso que muitas vezes na nossa vida, algumas situações chegam na nossa vida e a gente não concorda. Eu tenho o direito de não concordar. Todos nós temos direito. Mas a gente faz o quê? Obedece. Porque só obedecendo, a obediência gera bênção. Aqui que está o mistério, ele obedeceu. Então, a lançar as redes, elas voltam o quê? Cheias de peixe. E Pedro e André, seu irmão, que trabalhava ali, uma sociedade, ali era como se fosse a sociedade. Peixe naquela época significava dinheiro, era a moeda de troca que eles tinham. Eles vão fazer sinal para os seus amigos: venha nos ajudar, pois era muito peixe e todos os barcos ficaram cheios. E a Bíblia fala, o texto fala, a ponto deles ir a pique, a ponto deles afundar, porque era muito peixe. Então o milagre foi tão grande, meus amados, e evidente, que Simão, ele vai se prostrar aos pés de Jesus. Ele vai se prostrar aos pés de Jesus e vai reconhecer o quê? A sua divindade, mostrando o que? A sua humanidade. Algo surpreendente, porque eles vão levar o barco para a terra. Eles vão deixar, Jesus chama ele para ser pescador de homens, e eles levam o barco para a terra. Eles deixaram tudo. E o que me parece nesse texto aí, que eles deixaram até os peixes. Deixaram tudo para seguir Jesus. Mas para seguir Jesus não é de qualquer jeito. A gente vai ver aqui algumas 4 a 5 características para ser um seguidor de Cristo. Então Jesus vai escolher o que, gente? 12 homens. 12 homens que seriam os seus discípulos aqui, que ia propagar o que? Os seus ensinamentos. E Jesus tinha aqui pouco tempo. Jesus só tinha 3 anos e meio para deixar aquele povo preparado. E sabe qual a atitude de um bom discípulo? A primeira é ele ter um coração desprendido. Por que um coração desprendido? Lá em Lucas, no capítulo 5, no verso do 1 ao 3, quando Jesus encontra os primeiros 4 discípulos, eles estavam lavando as redes, depois de uma noite de frustração, depois de eles terem tentado a noite toda, pois mesmo aqueles homens sendo pescadores, eles nada pescaram. Então Jesus lhe faz o que? O pedido: posso usar o seu barco? E o que eles fazem, aquele homem? Eles seguem a Jesus. Eles não são apegados em coisas materiais. Primeira característica do discípulo: coração desprendido. Se fosse outro, não, Jesus, nós estamos aqui tentamos a noite toda pescar, mas a gente vai tentar mais um pouquinho. Não, mas eles, do coração deles, eles aceitaram. Não, Jesus, pode usar. Então aqui eu vejo coração desprendido. Segundo ponto, segunda característica. A primeira era o quê? Coração o quê? Desprendido. A segunda, obediência à palavra. Por quê? Depois de usar o barco que eles cederam, Jesus o manda voltar. Volta ao lago e lança as redes novamente para pescarem. Mas Pedro, desde já, ele já se despontava como líder dos discípulos. Ele fala o quê? Jesus, já passamos a noite toda,
não pegamos nada. E aquilo que eu falei com você no início, a obediência. Mesmo ele questionando, ele obedeceu. E eu vejo aqui uma incrível técnica de Jesus, é o quê? Para escolher seu discípulo. Porque nesse momento aqui eles estavam precisando de uma coisa principal, era a fé. Eles tinham que mostrar a sua fé. Pois somente aqueles discípulos com uma fé verdadeira, eles iam experimentar o sobrenatural de Deus. E a gente vê aqui que a palavra de Deus é o principal motivo aqui do sucesso desse discípulo e a escolha de Jesus. Ele queria o quê? Discípulos com o coração decidido, que não estivessem com as coisas materiais na mente. Ele queria discípulos que obedecessem o quê? A palavra. E aí eu entro no terceiro ponto, que é a reverência verdadeira. Na reverência verdadeira, enquanto estão colhendo os peixes, Jesus se aproxima. E nesse momento, o que acontece? Pedro, ele se curva. Pedro se prostra aos pés de Jesus. Pedro reconhece a divindade de Jesus. Naquele momento, Pedro, ele se diz indigno de estar com Jesus. Mas Lucas acrescenta que o espanto tomou conta de todos, não só de Pedro, mas todos ficaram espantados. E eu vejo aqui que quando você se reverencia na presença de Deus, quando você se humilha verdadeiramente na presença de Deus, Deus faz o milagre. E aí eu vou para o quarto ponto, que é aquele desejo pelo desafio. Por quê? Um discípulo tem que ter desejo pelo desafio. Aqui eles não conheciam nada. Vamos ser pescador de homem, um homem que é acostumado a pegar peixe. Pescador de homem, ouvi isso. Mas vamos. Então eles tinham um coração desafiador, pronto para a obra. Essa é a qualidade do discípulo. Está pronto para toda obra. E aí eu vou para o quinto ponto. Verdadeiros seguidores. Por fim, após Jesus fazer o desafio e eles terem aceitado, o evangelista Lucas, ele fala aqui que antes de sair para o ministério, eles levaram o barco para a terra. Isso mostra outra qualidade. Aquilo que não está servindo para mim, vai servir para o meu amigo. Eu vou deixar ele lá, porque pode servir para outras pessoas. Verdadeiros seguidores. Então, somente depois de levarem os barcos para a terra, é que então confirmou que deixaram tudo e seguiram a Jesus. E aqui eu vejo essas 5 características do discípulo. Eu passei rápido para a gente correr um pouquinho, mas é mais coisa, tá? Então vamos recapitular. A primeira é a área material. A segunda é o que? É a obediência. A terceira é a reverência. O quarto é a coragem. E a quinta é a determinação. E aqui eu termino falando, mas os que verdadeiramente parecem ter convencido aqueles homens a deixar aquela vida, ou aquele tipo de pesca, é o fato de Jesus ter prometido eles ser pescadores de homens. Então, meus amados, não adianta ser só um discípulo. Não adianta eu quero servir a Jesus. Mas para você servir a Jesus, você tem que ter algumas características. Primeiro, você não pode ser uma pessoa apegada às coisas. Você tem que ser uma pessoa desprendida. E a gente vê aqui que eles seguiam a palavra. Eles viram o mestre pela primeira vez. E mesmo sem conhecer, eles cederam o barco a Jesus. Eles obedeceram a palavra de Jesus. Eles tiveram fé no coração de Jesus. E outra característica, a coragem daqueles homens de serem pescadores de homens, de fazer algo sobrenatural, que é salvar vidas. Vamos ficar em pé nessa noite?